Deus, glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Irmãos, que culto maravilhoso, me alegrei muito com a vitória da nossa irmã Solange, ela ali lembrando do dia, né, que ela estava aqui na igreja, um momento tão difícil, né, e aí a gente vê Deus entrando com providência, Deus respondendo. O Senhor não para de trabalhar, irmãos. O Senhor não para de trabalhar. Atos, capítulo 16, convido os irmãos a abrir sua Bíblia. Atos, capítulo 16, nós vamos ler versículo 17 em diante. Glória a Jesus. Vamos ler do 16, irmãos. Diz assim, Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Somente até aqui. Glória a Jesus, uma palavra muito conhecida, né, por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vem alimentando o nosso coração através dessa palavra que nós conhecemos. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Paulo, ele é direcionado pelo Espírito Santo do Senhor para poder fazer essa viagem, né? Paulo levantava igrejas, abria igrejas, e sempre viajando, mas abrindo igreja e viajava, deixava alguém ali cuidando da igreja. E ele foi aqui, nesse momento, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor para ir até este lugar. E ele chega ali, irmãos, e ele começa ali a pregar a palavra do Senhor junto com Silas. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para a obediência de Paulo, né? Ele levanta e vai, junto com Silas, e começa a obedecer a ordem do Senhor de ministrar a palavra, de ensinar, de orientar, que era muito o que o apóstolo Paulo fazia. E chega no momento em que essa jovem com espírito de adivinhação não era um espírito de Deus, ela estava possessa de demônios. E ali Paulo, diz a palavra do Senhor, que por muitos dias ela estava sempre falando que ele era um homem de Deus. Ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade. Ele era um homem de Deus, mas como Paulo pregava a palavra, estava ensinando o que aquele povo ali, né, que ainda não era salvo, não acreditavam, então se Paulo aceitasse aquela afirmação daquela jovem, mesmo sendo verdade,
poderia confundir o coração daqueles novos convertidos que estavam ali começando a conhecer o Senhor e começando a conhecer a palavra do Senhor. Então, Paulo toma uma atitude e repreende aquele espírito maligno da vida daquela jovem. Mas aquele espírito maligno, irmãos, como diz a palavra do Senhor, ele trazia lucros para aqueles homens ali, porque ela adivinhava e eles ganhavam com isso, né? E aí a gente vê que Paulo ali, o que me chamou a atenção nessa palavra, mesmo Paulo fazendo a vontade do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, nós vemos e conhecemos a palavra do Senhor e vemos o que Paulo veio a passar por fazer a obra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, que mandam levar Paulo e Silas. Primeiro rasgam a roupa deles e açoitam eles. E depois o levam para o cárcere, uma prisão que não era simplesmente só uma prisão, era uma grande prisão. E ali Paulo e Silas é aprisionado, tanto as mãos como os pés. E uma lição que nós tiramos para nós, irmãos, nessa palavra, nessa mensagem, é que mesmo às vezes, a gente obedecendo a ordem do Senhor, a gente no centro da vontade do Senhor, às vezes, momentos difíceis nós passaremos. Situações que às vezes nós não queríamos passar, às vezes passamos. Paulo aqui, obedecendo, sendo guiado pelo Espírito. Logo no início do capítulo, diz a palavra do Senhor, no versículo 9 do capítulo 16, diz: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. E realmente o Senhor estava chamando eles para poder ir ali fazer a obra do Senhor. E uma lição que a gente tira aqui, uma das lições que a gente tira nessa mensagem, é que às vezes, nem sempre, irmãos, que nós passamos por situações difíceis, não significa que nós estejamos em pecado, que nós estejamos no erro, não. Às vezes nós passamos por situações difíceis, mesmo obedecendo a ordem do Senhor. Mas a gente vai aprender ainda aqui neste capítulo que Deus realiza uma grande obra através da vida de Paulo. Outra lição que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, irmãos, que era um homem muito dedicado, até antes dele ser salvo, até antes dele ter o encontro com o Senhor, ele já era dele ser dedicado em tudo o que ele fazia. Mesmo que ele fazia coisas que não era da vontade do Senhor, ele matava homens de Deus antes dele ser salvo pelo Senhor, mas ele era dedicado. E quando o Senhor salva Paulo, muda a história de Paulo, ele continua dedicado ao Senhor, na obra do Senhor. E o que nos chama a atenção, irmãos, que quando Paulo e Silas estão ali encarcerados, eu sei que os irmãos sabem essa mensagem de cor, mas o Senhor fala ao nosso coração cada dia de uma forma nova. A gente vai ver que mesmo no momento difícil, irmãos, a gente não vê o apóstolo Paulo questionando, murmurando: Senhor, o Senhor falou comigo em visão, o Senhor nos orientou e nós viemos aqui. Nós não vemos o apóstolo Paulo, irmãos, murmurar, nem ele nem Silas. Diz a palavra do Senhor que aprisionados ali, com certeza, irmãos, doía o corpo inteiro, porque eles foram açoitados, eles foram agredidos, e ali eles estavam presos, braços e mãos presos. Mas diz a palavra do Senhor que eles começam a orar e começam a louvar ao Senhor. Eles não se perdem, irmãos, mesmo diante da situação difícil, o caráter deles não muda. Quem eles são não muda. Eles permanecem servos do Deus Altíssimo. Paulo, outrora, irmão, não era um cristão.
Ele poderia questionar: Senhor, mas o Senhor me salvou. Embora a palavra do Senhor estava se cumprindo. Porque quando o Senhor usa o profeta dele para falar com Paulo, diz a palavra do Senhor que ele padeceria pelo nome do Senhor. Mas nós não vemos Paulo murmurar e nem se perder no caráter de cristão dele. E nós temos visto, irmãos, para mim é até difícil chegar aqui e não dizer, irmãos, que nós não estamos em lutas, nós não estamos em guerra, não. Nós estamos sim, irmãos. Existe uma batalha travada na terra, mas nós não podemos nos perder. Em todo o momento nós vamos ver o servo do Senhor passando por dificuldade, sim, mas vamos ver o Senhor entrando com a sua providência e manifestando a sua glória na vida dos seus servos. Isso é lição para nós, irmãos. Igreja firmada é igreja que entende que tem hora que vai estar tudo bem. Mas tem horas, às vezes, que não vai ser fácil. Mas nós não podemos nos perder. A igreja não pode se perder, irmãos. Nós temos aprendido na caminhada. É tempo de nós estarmos mais fortalecidos no Senhor. É necessário nós despertarmos e estarmos fortalecidos no Senhor. Hoje nós vemos muitos lugares que só querem ministrar, irmãos, palavra de vitória, palavra de conquista. Mas na nossa caminhada, nós somos forjados pelo Senhor para entender que nem sempre as coisas são como nós queremos, irmãos. Mas nós temos a certeza de que Cristo está conosco e que Ele entrará com providência na hora certa. Nós vemos o Senhor entrando com providência na vida de Paulo e Silas, irmãos. A oração dele não ficou perdida. O louvor deles não ficou perdido. Diz a palavra do Senhor que de repente, irmãos, de repente é o que a gente não está nem imaginando. A gente está aqui agora e agora mesmo o Senhor pode voltar. Isso é o de repente. É o que a gente não está esperando. Diz a palavra do Senhor no versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, irmãos. É o de repente do Senhor que sempre está pronto para realizar na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. O Senhor está conosco, irmãos. Tem hora que parece que nada está acontecendo. Parece que a oração não passa do teto da igreja. Parece até que nem valeu a pena então estar aqui. Mas nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. Quando Paulo e Silas estão ali, louvando e orando no momento de dor, no momento de dificuldade, irmãos, eles começam a louvar e adorar o Senhor. De repente, eles nem imaginavam o que o Senhor iria fazer. De repente, eles não imaginavam isso, irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que de repente, irmãos, esse de repente, irmãos, é o nosso Deus que entra e peleja pela tua causa nessa noite. Em nome de Jesus, não se perca, não olhe para trás, não desanime. Isso é instrução para nós. Tem hora aqui na nossa casa, irmão, a gente está louvando e a lágrima está descendo, porque o Senhor está falando conosco, porque está difícil, porque parece que nada vai mudar, e a lágrima está descendo. Por quê, irmãos? Porque eu vou largar o Senhor? Não, Renato. Você não vai largar. Vai permanecer firme.
Irmãos, os tempos que nós estamos vivendo, o segredo é permaneça firme. Permaneça firme. Fácil não é. Mas Cristo está conosco. Irmãos, nem demorou para o Senhor trabalhar, Maria. Nem demorou para Deus ouvir a oração daqueles servos. E ainda nós vemos um milagre acontecer aqui, que não é solta só a prisão de Paulo e Silas. É solta a prisão de todos, irmãos, através da vida de um, de dois. Todos receberam a vitória naquele lugar. Por um momento, o carcereiro ficou desesperado, pensando até em tirar a própria vida. Mas Paulo diz para ele para que ele não fizesse isso. E ali aquele carcereiro procura saber como ele poderia ter a salvação. E aqui nós vemos que nesse momento, irmãos, nessa caminhada de Paulo, 3 vidas são salvas, Renato. 3 almas são alcançadas pelo Senhor. As nossas lutas, elas têm resultado, pastora. As nossas lutas têm resultado, Maria. Existe um resultado. Lídia é salva. A menina que estava adivinhando possessa é liberta. E o carcereiro e a casa dele são alcançados. Os momentos difíceis na nossa caminhada, irmãos, tem resultado e tem fruto. Só não tem fruto para quem larga tudo, para quem desanima. Não largue, não desanime. Diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo também ali fazendo a obra. Diz a palavra do Senhor no capítulo 27, no versículo 18 ainda, diz a palavra do Senhor: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o barco. Irmãos, nessa passagem aqui, em um momento, eles acreditavam que todos iriam se perder, porque a tempestade estava ali. Estava difícil, parecia que o barco não ia suportar, não ia aguentar. Eles começam a largar, a jogar tudo para fora, para poder ficar mais leve, para não se perder. E a gente aprende aqui novamente com Paulo. Tem hora, irmão, que o vento está soprando, que parece até que vai virar. Mas nesse capítulo 27 diz, o próprio Paulo diz que o Senhor falou com ele. E ninguém se perdeu. E eu creio nessa noite também, irmãos, que ninguém irá se perder se você se posicionar, se você estiver aonde o Senhor te chamou para estar, você não vai se perder. As nossas lutas, irmãos, é na nossa casa. É no ministério, às vezes é na saúde, às vezes é no trabalho, às vezes é na vizinhança. São muitas áreas, irmãos. Mas nós aprendemos aqui. Paulo vem orientando. Tem um momento do capítulo 27 que ele fala assim. É mais ou menos assim, que era necessário que o povo ouvisse. E como o povo ouviu, o povo teve livramento. É segredo para nós aprender a ouvir, pastora. Aprenda a ouvir a direção que o Senhor está dando. Aprenda a ouvir e obedecer a direção que o Senhor está trazendo para nós, irmãos. O nosso Deus, Ele fala. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Existem pessoas que acham que esse mistério de que Deus fala que isso é antigo, que isso é lá de trás. Não, irmãos. Permanece, o nosso Deus permanece o mesmo. Ele continua falando, Ele continua nos orientando, Ele não mudou. Oh,
nós de muitas igrejas novas, que às vezes, né, o culto às vezes é pouquinho tempo corrido, é uma palavra trazida e ali o povo vai embora. Irmãos, o Senhor não mudou e os cultos também precisam permanecer os mesmos. De quê? De clamor. Momento de você dobrar o teu joelho, ou de você de pé mesmo clamar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor. Irmãos, o Senhor revelava para Paulo, porque Paulo tinha intimidade com o Senhor. E é tempo de nós também termos intimidade com o Senhor. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. E eu me lembrei aqui de um sonho que eu tive esses dias. E no sonho tinha um pedido de oração. E é como se fosse para aquele momento. E aqui no capítulo 16, diz a palavra do Senhor, que no sonho de Paulo, a visão, né, ele pedia ajuda, para vir ajudar. Irmãos, o Senhor, ele não mudou. Guarda isso no teu coração. Quem tem que guardar isso é você. Porque lá fora, sempre vão tentar minimizar as coisas para nós. Você ainda está assim? Mas você ainda sobe um monte? Meu Deus, você não tem coisa para fazer em casa não? A gente ouve isso, irmão. Você não tem coisa para fazer não em casa não? Você sobe um monte. Você vai para a oração de manhã e o almoço. Irmão, Jesus ensina. Eu estou aprendendo. Não estou aqui para falar de mim, não. Mas se eu tiver que assar minha carne na sexta-feira para domingo, eu asso. Os ricos comem comida assim, que o empregado às vezes vai na sexta, só vai voltar na segunda. Assa na sexta. E domingo você está aqui de manhã. E ainda vai almoçar meio-dia, meio-dia e meio. A comida está pronta, Maria. Por quê, irmãos? Porque a sabedoria que o céu dá, mas o mundo quer pregar para a gente, sabe o quê? Você ainda vai para o monte? Você tem tempo para oração? Meu Deus, não tem nada para fazer em casa, não? É isso que o mundo quer pregoar para nós, irmão. É por isso que o Senhor está nos ensinando. Guarda você no teu coração aquilo que o Senhor tem nos instruído. Busque, ore. Claro, não vai desamparar a tua casa. De jeito nenhum. Você vai organizar tudo no seu tempo. Mas você vai priorizar a sua busca ao Senhor. Irmão, se não tem busca, irmão, não tem resultado. O resultado, ele vem através da busca. O que nós fazemos tem resultado. Nós vimos aqui agradecimento. Eu lembro, a irmã foi ali no cantinho, eu me alegrei agora. Quando ela falou, irmã, era algo que só o Senhor podia fazer. Ninguém podia fazer. Só o Senhor. A pastora vai lembrar, minha mãe vai lembrar a gente aqui na quarta-feira de manhã. E a gente vai embora preocupado, irmãos. Jesus sustenta a tua serva, ajuda a tua filha a dar o livramento. E a gente chega em casa e a gente ora, Senhor, dá o livramento, ajuda. Aí chega hoje, irmãos. A irmã conta uma vitória dessa. Renato, o Senhor não chega atrasado. Irmãos, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Você tem um Deus que peleja pela tua vida, pela tua casa também. Ele peleja, ele guarda, ele trabalha. E ele não nos deixa enganado. E nós vemos nessa noite, é uma palavra, irmão, de fortalecimento para nós. Paulo obedeceu a ordem. Ele foi levado, meditando na palavra, estava dizendo que ele foi conduzido pelo Espírito para ir. E quando ele vai, está pregando a palavra, Lídia primeiro se converte. Quando o Senhor liberta aquela jovem, eles são levados cativos. Então a gente aprende nessa noite na palavra do Senhor. Às vezes você vai estar no centro da vontade de Deus. E às vezes você vai sofrer
retaliações que virão, mas permaneça firme. As retaliações, irmãos, às vezes, vêm de alguém jogando uma piada, alguém fazendo uma calúnia, alguém mentindo a teu respeito, alguém te perseguindo. São as retaliações que vêm. Às vezes o desânimo também, que Satanás é sujo, tenta trazer o desânimo. São retaliações que vêm quando a gente está no centro da vontade do Senhor. Mas nós vemos resultado no posicionamento de Paulo e Silas. Eles não se perdem na luta, irmãos. Na luta eles se posicionam. E começa o quê? Murmurar? Não. Começa a falar de alguém? Não. Começa a se arrepender. Antes não tivesse repreendido aquele demônio daquela jovem. Não. Ele não volta atrás. Muito pelo contrário. Ele se mantém firme, louvando e orando ao Senhor. E é assim que você e eu iremos vencer, irmãos. É orando e louvando. Orando e louvando. É deixando de vir para a casa do Senhor? Não. É orando e louvando. Senhor, eu ainda não estou vendo, Senhor, a vitória. Mas eu sei, Senhor, que a minha posição é essa. Eu vou permanecer na minha posição. O Senhor te chamou, irmã Teresa, para uma posição. Permaneça nela. Permaneça nela. Não deixa nada atrapalhar essa posição. É necessário permanecermos nela, irmãos. Irmãos, já passamos por tanta coisa. Tem gente que pensa que a gente não passa por nada. Ah, ela está na igreja porque não passa nada. Passa calúnia, passa perseguição, engole desaforo e deixa Deus falar por nós. E Ele fala, irmãos. Ele fala. Ele peleja por nós. Diz a palavra do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A gente fala, irmão, é no joelho. A gente fala com Jesus igual a gente fala aqui. Eu falo com o Senhor igual eu falo aqui. Senhor, tá tão difícil aqui. Senhor, me ajuda ali. Ai, Senhor, tu conhece o meu coração. Irmãos, é libertador. Ontem, conversando com uma jovem, e essa jovem falou assim, eu estou muito ansiosa. E ela está até sendo acompanhada pela psicóloga. Aí ela falou, estou muito ansiosa. Mas ela falou, Fernanda, sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu estou falando com muita gente, mas eu não estou orando. Ela entendeu tudo, irmã Márcia, pastora Márcia. Aí eu falei para ela, então você está de parabéns. Ninguém precisa falar mais nada para você, você já entendeu. Já entendeu, irmãos? É libertador. Quando a gente dobra o nosso joelho, a gente chora ali. De joelho, falando com Ele. A gente levanta, a sensação que a gente tem é de que está tudo bem. Às vezes ainda nem foi resolvido. Mas a gente levanta com a nossa alma leve. Tenha essa experiência. Chora no pé dele. Conversa com ele. Fala a verdade para ele. O nosso Deus, o nosso Senhor. E ele, na hora certa, irmãos, ele entrará com providência. O de repente do Senhor pode ser hoje. Pode ser amanhã. Nós só não podemos nos perder. Não se perca, irmãos. Fica na posição que o Senhor te chamou. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Silas, não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas não se entregue, não se perca, permaneça firme no Senhor, porque o Senhor sempre tem um de repente para cada um de nós. O de repente do Senhor, irmão, chega na hora certa. Então, em meio às lutas, porque às vezes eu penso que eu sempre falo a mesma coisa.
Porque crente, irmãos, passa por lutas, passa por momentos difíceis. E quando a gente não está passando por luta, a gente fica até com medo. Às vezes, os irmãos me perdoam até eu rir. Porque às vezes, né, nem que seja uma luta pequenininha, Maria, mas se não tiver nada, a gente fica assustado. Senhor, a gente já fica olhando para a direita, para a esquerda, Jesus, da onde que vem, Senhor, da onde que vem? Aí já fica até meio temeroso, irmãos, porque às vezes alguma coisa está acontecendo. Nem que seja pequenininho, mas o Senhor, Ele é conosco, porque Deus, Ele nos forja desse jeito, irmão. Em cada luta, nós somos fortalecidos. Em cada luta, nós somos revigorados. E o Senhor nos sustenta até a volta do Senhor. Então, fique firme, receba essa palavra, não desanima, não se perca. O caminho é orando e louvando. Orando e louvando. E a gente vai aprender nesses dias, pela manhã, a gente pondo nossos filhos para a escola. Aí o meu esposo me mostrou um louvor novo, irmãos. Irmãos, que louvor é aquele? Aquele louvor é a Bíblia toda. Começa em Paulo, depois ele anda pela palavra. Irmão, lá estava eu no fogão já, lágrima descendo. Eu falei, Jesus está falando comigo, Senhor. Já pela manhã, e a gente vendo o Senhor falando conosco. Irmãos, guarda isso no teu coração. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte.